a gente recebe agora no nosso All News uma jurista para nos ajudar a entender esse episódio dos móveis do Palácio da Alvorada, já que a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, diz que vai procurar as medidas judiciais cabíveis. Disse que esse episódio trouxe um desgaste emocional a ela, e disse que agora que a verdade veio à tona, as medidas judiciais serão adotadas. Michele afirmou que a gestão petista queria uma cortina de fumaça para tirar o foco da notícia que eles gastariam o dinheiro do povo para comprar móveis luxuosos por puro capricho e sem licitação. E que agora ela vai buscar medidas judiciais para responder a isso. Bolsonaro não falou de medidas judiciais, mas ontem, ao tratar do episódio, ele que foi ali acusado pelo presidente Lula, de certa maneira, a ter desaparecido com os móveis do Palácio da Alvorada, ele escreveu nas redes sociais: todos os móveis estavam na Alvorada. Lula incorreu em falsa comunicação de furto. Foi o que ele disse ali nas redes sociais, Bolsonaro. A gente está em contato agora com a jurista que já está conosco aqui para falar sobre isso, a Fernanda Perregil, conosco ao vivo. Olá, doutora Fernanda, bom dia, seja bem-vinda ao nosso programa. Está desligado. Agora tá. Ah, não, abriu. Obrigada por estar aqui conosco. Bom dia a vocês todos. Eu queria entender, Michele Bolsonaro fala que vai buscar as medidas judiciais cabíveis. Que medidas judiciais são essas? A senhora vê alguma possibilidade de algum processo contra Lula, contra a Janja, ou até mesmo contra o governo? Olha, o processo a que ela se refere, com certeza, deve ser alguma questão envolvendo crimes de honra, né? Seria aí calúnia, que é a imputação falsa de um fato criminoso, tá? Mas o que a gente vê, e a explicação é muito coerente, de que essa alegação de ausência de móveis e até a falta de cuidado com as condições com que esses móveis foram localizados também é um ponto importante. Na verdade, já houve um relatório anterior, né, que é um relatório que é iniciado ali em meados de novembro de 2022, termina no dia 4 de 2023, e já apresentava a ausência de alguns móveis. Né? Na oportunidade, nós tínhamos mais ou menos 261 móveis que não estavam sendo localizados. O que o presidente Lula menciona é que esse primeiro relatório foi fornecido pela gestão anterior, e que aí, ao realizar um outro relatório, esse número cai para 83 móveis. Fato é que a transição de governo ela foi muito complexa, né? Foi muito turbulenta, até por essa polarização tóxica que o Josias trouxe na reportagem anterior. Então, há sim um relatório, ele é feito exatamente durante essa transição. Aparentemente, a gestão anterior já havia alegado que não estava localizando esses móveis. Os móveis foram, de fato, considerados, alguns em condições muito precárias, né, com mau uso, mau cuidado, mau estado de conservação. A realidade o 8 de janeiro piora a situação, né? Nós tivemos um problema gravíssimo no país, como jamais visto. Então, já havia uma alegação de muita falta de cuidado da gestão anterior com a conservação desse patrimônio. Foi localizado, alguns móveis foram localizados fora do Palácio da Alvorada, então há uma alegação e indício de que houve, sim, uma falta de cuidado com o estado de conservação, a questão do 8 de janeiro, que foi avassaladora, né, destruiu parte desse patrimônio, envolvendo ali toda a questão que a gente conhece. Então, assim, possivelmente o que vem seria aí um crime de calúnia, mas esse crime de calúnia, ele precisa ser muito bem averiguado, né? Se há ali um relatório anterior, da gestão anterior, já alegando que existia a possibilidade de ausência de 261 móveis, então, assim, não é muito coerente aí essa alegação de imputação falsa de crime, né? A gente precisa lembrar que essa transição não foi simples, né? Foi muito turbulenta e levou aí a um processo que, inclusive, continua, né? Não é algo que se estanca. Então, assim, essa seria a saída aí da alegação da Michele, né? Mas é o Agora, doutora caso. Fernanda, eu queria ter uma noção da senhora se há elementos, né? Porque me parece que sim, se ela for entrar com uma ação,
É calúnia, difamação, alguma coisa nessa direção, né? Agora, o governo soltou uma nota dizendo, olha, tem um relatório de 4 de janeiro. 4 de janeiro já era o novo governo, não era o anterior. Portanto, o relatório pode ter sido elaborado, provavelmente foi, por pessoas egressas da gestão anterior, mas chegou às mãos do governo quando já era presidente da República o Lula. E o problema não é o sumiço ou a hipotética desaparição dos móveis, mas a forma como essa informação foi utilizada. Lá atrás ninguém disse, olha, tem aqui um relatório da gestão anterior que está levantando a hipótese de terem sumido móveis. Não, o governo simplesmente disse, olha, o presidente, inclusive em entrevista com repórteres no café da manhã, sumiram os móveis, no primeiro andar não tinha nem, no primeiro andar do Alvorada não tinha, parece que estava desabitado. Isso é patrimônio público. Ficou claro que ele insinuava que o casal Bolsonaro encostou o caminhão de mudança e levou os móveis. Isso não caracteriza uma certa irresponsabilidade? Não teria sido mais sensato aguardar? Bom, tem esse relatório, vamos verificar, realmente sumiram os móveis. E outro elemento, foi concluído em setembro o levantamento que constatou não haver sumiço de móvel nenhum. O governo ficou em silêncio, nós estamos discutindo isso agora porque um jornal, a Folha de São Paulo, divulgou. Essas características do fato não ensejariam um processo por calúnia? Acha que há material para esse processo? Sim, Josias, esse ponto é muito importante. Se for realmente comprovado e a forma como isso veio à tona, né? Porque um dos requisitos é trazer publicidade a essa falsa acusação, né? Se isso aconteceu por qualquer mídia, rede social, isso já seria suficiente, principalmente porque ficou constatado depois que esses móveis foram localizados. Então, realmente, a situação é delicada. Precisa verificar, primeiro, se havia realmente um relatório, que é a alegação do presidente Lula, né, de um relatório da gestão anterior que já levantava a hipótese desses móveis não estarem lá no Palácio da Alvorada. Esse é um primeiro ponto importantíssimo. Mas, se há um outro relatório de setembro, que também existe uma outra comissão de um relatório final, dizendo que não havia nada, qual foi o time aí para essa contraposição, né? Para dizer, olha, peraí, não é bem assim, nós realmente estamos com um problema aqui. E depois ainda serem localizados, realmente é delicado. Acho que a forma como isso foi trazido a público não foi de uma forma muito correta e não é a forma como a gente deve lidar com esse tipo de situação. Então, por isso que a possibilidade do processo de calúnia, ele existe, né? O requisito dessa publicidade também existe, né? Foi altamente divulgado, né, em redes, mídias sociais. Então, assim, é um tema delicado. É obviamente, Josias, que isso tem muita relação com a polarização tóxica, com toda a carga, né, de discussões, de uma política que hoje é muito problemática, que perde até em qualidade de discussões, de debate, ficam esses ataques. Não é a primeira vez que tem um problema envolvendo questões de crime contra a honra, já teve uma queixa-crime no passado, de um discurso também que foi feito pelo presidente. Então, é um tema delicado. Se for levado realmente à esfera penal, vai ser averiguado. Primeiro, né? Há realmente uma imputação falsa de crime? Se foi uma alegação de furto, olha, sumiram. Quem sumiu, né? Precisa ser imputado a alguém, alguma pessoa física. Sumiram com os móveis. Essa publicidade poderia trazer um problema, sim. Eu acho que a forma como a comunicação veio, ela é problemática. Fernanda, queira falar, Fabiola? Não, pode ir. O que eu achei interessante, porque ela tá trazendo aqui, né, Sakamoto, muita gente ficou na dúvida. Quando a Michelle não entrou em detalhes, a Michelle Bolsonaro, de quais seriam esses crimes, né? Eu só queria que a doutora Fernanda nos ajudasse a entender. A senhora citou aí, o Josias também, é o crime de calúnia, né? Tem uma questão da reputação dela. Quais são os crimes que a senhora vê aí que a Michelle poderia utilizar num eventual processo? Ou até mesmo Bolsonaro. A senhora tem como elencar esses crimes e quais seriam as penalidades desses crimes, doutora Fernanda? Sim, nós temos aí um capítulo no Código Penal de crimes contra a honra, né? E nós temos 3 tipos de crime. O calúnia, que é a imputação de um falso ato criminoso a alguém, que aí seria calúnia, artigo 138. A gente tem logo em seguida o crime de difamação, que é 139,
que é um pouquinho diferente, que é quando você imputa um ato ofensivo à reputação de alguém. Ou seja, né, traz a conhecimento público algo que fere a honra, né, dessa pessoa. E tem a injúria. A injúria é quando ofende a dignidade ou decoro de alguém. Não precisa nem ser algo amplamente divulgado a terceiros. Então, assim, qualquer um dos três aí pode ser considerado. Existe uma confusãozinha entre qual seria, né, o crime contra a honra, porque as diferenças são muito sutis, mas são 3 crimes diferentes, com punições diferentes, cada um com caracterizações diferentes. Fernanda, não tem punição de prisão nesse caso, são multas, é isso? Não, Ah. desculpa, Fabiola, desculpa. A pena é de detenção. Então, tem cada um, né, punível de uma forma, mas tem a detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Fernanda, além do sistema judicial tradicional, né, você tem a Presidência da República e o Poder Executivo Federal contam com uma comissão de ética pública que verifica se os funcionários públicos do Poder Executivo estão agindo de acordo com o Código de Conduta da Administração Pública Federal, que pede, inclusive, que as pessoas ajam de acordo com decoro, com ética, com moral. Uma denúncia contra o Lula por conta disso pode chegar à Comissão de Ética Pública e pode vir a ser avaliada por conta desse caso? Pode. É que, assim, existem aí, já houve uma outra movimentação no passado de uma queixa-crime envolvendo também um crime de honra, tá? Na oportunidade, essa queixa-crime foi arquivada. Então, pode ser que, de fato, isso se desvencilhe, seja analisado pela comissão e tudo, mas, assim, a gente sabe que não é simples, né? Tem um pano de fundo aí muito turbulento. Se for averiguada a materialidade, né, a possibilidade de que tenha havido esses crimes contra a honra, isso pode trazer problema, assim, né, a sucessão, a escalada desse assunto. Senhora, Tem uma dúvida que me ocorre aqui, Fabíola, se me permite. Vai lá, vai lá. No caso de um eventual processo por calúnia, injúria ou difamação, que seria um processo civil, envolvendo o presidente da República, ele teria que necessariamente tramitar pelo Supremo Tribunal Federal, ou, como não se trata de questão criminal, poderia ser ajuizada essa ação em outra esfera, na primeira instância do Judiciário? Não, a gente teria, sim, a análise pelo STF, né? Na outra oportunidade, da outra queixa-crime contra o Lula por injúria, nós tivemos a PGR também, que defendeu a rejeição da queixa-crime, mas é acionado ali mediante a apresentação no STF. Então, segue ali por conta dessa imunidade, né, parlamentar. Então, não é uma questão simples, vai ser encaminhado aí ao STF. Só uma questão aí, né, professora também, porque ela também é professora, a doutora Fernanda, em relação às declarações, né? O cuidado, a senhora até citou, achei muito interessante que a senhora falou sobre o contexto da polarização que a gente vive, né? O cuidado nesse momento, né? De um lado e do outro nesses discursos, né? Por exemplo, quando Lula venceu as eleições, né? E aí a gente está nesse contexto, ele estava nesse contexto, mas parece que o termômetro continua lá em cima. O cuidado com essas palavras, né? Porque é isso que a gente está falando nesse momento, né? O cuidado com essas palavras. Olha só o erro aí cometido na fala que pode trazer prejuízo tanto para ele quanto para a Janja, né? Com certeza, Fabiola. O cuidado com o discurso, principalmente porque o presidente Lula tem aí uma questão muito, eu posso dizer isso com muita clareza, né, que há uma polarização que complica toda essa circunstância, a transição não foi fácil, tivemos o 8 de janeiro que só agravou e tornou essa coisa mais hostil possível, mas as declarações de um presidente, né, principalmente do presidente que está empossado, precisa ter um cuidado, né, e principalmente se houver ali, pode ser cobrada uma retratação pública também por parte do presidente. Talvez isso acabe acontecendo nesse caso, né? Porque ele até houve ali uma outra entrevista dizendo que foram localizados. Será que isso é suficiente como retratação pública? Tem alguns pontos, mas a realidade é que cuidado nesse discurso é elementar, né? A gente precisa ter essa atenção, o presidente Lula deve ter uma boa assessoria para isso,
mas houve aí uma circunstância que deixou realmente a situação um pouco delicada. A senhora falou sobre retratação, se caso venha um pedido de desculpas, falando que foi um erro do próprio levantamento feito pelo setor responsável por isso, tanto Janja quanto Lula podem se safar, se libertar dessa acusação, doutora Fernanda? Então, a retratação, ela não funciona para todos os crimes contra a honra, tá? Isso é um ponto muito importante. Então, não é para esses três, não são para esses três crimes que essa retratação poderia funcionar. No caso da injúria, a gente pode ter ali uma retratação publicizada na presença de várias pessoas e tudo mais. Não sei se seria o suficiente para não trazer a punibilidade, mas talvez para amenizar a situação, né? Já que a gente está falando de honra, que é algo muito complexo, envolve também aspectos de dignidade, que seria aí o crime de injúria. Então, assim, a retratação ela pode ser importante aí para reforçar uma boa-fé ou amenizar a situação, mas ela não funciona para os três crimes contra a honra. Doutora Fernanda, professora Fernanda, muito obrigada por estar aqui. Gostei de conversar, conhecer a senhora aqui no nosso All News, muito clara, muito objetiva. Gostei, até a próxima.